Primeiro a gente tem que comentar, né, a respeito de que ninguém no mundo se preparou, principalmente dentro do Brasil, com toda uma questão atrasada de organização, de governo, né? A gente somos um país muito bom humanamente falando, né? O nosso material humano é muito bom. Porém, a gente tem que ser realista quanto aos nossos governantes. Quase todos os países mundiais saíram, principalmente aqueles de origem oriental, né? Então, a gente já vê que Japão, China, os países do Oriente já estão bem mais adiantados aí na saída desta pandemia, enquanto que o Ocidente ainda sofre. Estados Unidos ainda tem sua grande crise, mas já vacinou grande parte da sua população. E dentro da Europa, principalmente naqueles países considerados, né, menos desenvolvidos economicamente, como Portugal, Espanha, Itália, né, a própria Itália, onde foi o boom do começo e que trouxe, né, aí até foi através da Itália que veio para o Brasil. Nós temos dentro desses países a terceira onda. E nós do Brasil estamos vivendo a segunda. Eu não falaria nem que a segunda onda. Acho que tão pouco saímos da primeira, né? Por que eu falo para vocês que a gente vai falar até alguma coisa histórica, 2 minutos, só para contextualizar. Quando a gente leu que houve uma pandemia com a gripe espanhola e que ela durou 2 anos, naquela época, né, 1900, durou 2 anos, a gente parecia algo bem surreal, né? Era algo que a gente falava, gente, não é possível que uma pandemia, nos dias de hoje, na atualidade e dos anos de 2020, 2021 já, né? Nós teremos uma pandemia que dure mais do que alguns meses. Todo mundo se preparou para quê? Para ficar aquele março estourando o começo de abril. Não suspendemos o carnaval de 2020, que foi um dos grandes disseminadores da doença, Brasil afora, né? Que fez com que, principalmente aqui em São Paulo, ocorresse muito rápido. Eu conheço um caso de alguém que já estava com Covid antes de ser diagnosticado o primeiro caso, porque nem sabia, pessoa que achou que era uma gripe forte, ou seja, ela já teve, na semana do carnaval, ela já estava contaminada. Então, essa história que oficialmente foi em março, ao meu ver, não gruda, né? Não cola. Então, a gente já tem. Então, quando a gente fala lá que a gripe espanhola durou 2 anos e a gente acha que no mundo, que hoje não estaria, porque na mesma velocidade que ela se propagou, ela seria algo curável, acabou não ocorrendo, né? Então, nós temos aí 2 anos, ou seja, nós temos, a tendência, nós batemos 1 ano agora em março, estamos com 1 ano e 2 meses praticamente, 1 ano e 1 mês, vamos colocar 2 meses, 14 meses aí diante dessa situação. E até que eu acho que nossa população toda seja vacinada, até que a gente tenha resultados efetivos de como a gente vai viver daqui para frente com essa doença, com o controle dela. A gente tá cara inverno, que nem eu falei, né, tá começando a esfriar, estamos cara inverno, nós levaremos mais 1 ano. E isso está impactando diretamente aonde? Não só na nossa economia, como na nossa maneira de viver, de trabalhar. E nós, profissionais do direito, com relações às vezes tão próximas com os nossos clientes, temos aí um impacto geral dentro dessa situação. Falavam para nós, que principalmente para mim que sou do direito de família, de que nós teríamos um grande impacto em questões de números de divórcio, em questões de separação, revisão, falava-se das questões de revisão de alimentos, falou-se muito também das relações de trabalho, que é essas que também a gente vai trazer bastante hoje dentro do direito trabalhista, quando houve realmente as suspensões dos contratos, redução de jornada, tudo. Foi feito ali naquela questão, tivemos um impacto tributário quando a gente teve ali uma programação, né, dentro do pagamento, né, dos tributos pelas empresas serem feitos depois, o impacto econômico que isso gera tributário também porque as rendas caíram, e aí a gente começa a ter aí um impacto dessa pandemia em diversas áreas da sociedade. Logo, o direito
não vai ser tão diferente do que a gente vê. E no que a gente tem visto isso? E aí, para trazer até para vocês uma grande questão, nós temos a modificação, a gente já venha de uma implantação de online, né? Dentro da advocacia a gente já tinha aí uma implantação do online. Como assim uma implantação do online? Com os processos digitais. Então eu lembro, aí eu falo que eu nunca gosto de dizer exatamente quanto tempo eu advogo, porque o povo fica tudo sabendo minha idade, não que eu tenha nada a esconder, mas eu advogo há oficialmente 23 anos, considerado, desculpa, 22, mas 3 de estágios oficiais de carteira de OAB, eu tenho aí de advocacia 25 anos. Então, eu sou da época que existia 5 prédios na Trabalhista aqui em São Paulo, de processo que a gente ia buscar, nós estagiários íamos buscar os processos de carrinho, porque era grande volume, e a partir de agora, nós temos o quê, né? Nós temos processos digitais. Quando já entrado lá nos anos 2000 e tal, lá no começo dos anos 2005, mais ou menos, nós tínhamos processos eletrônicos dentro da esfera federal. Eu tinha processos previdenciários e nós já entrávamos, né? Tinha algumas coisas que ainda nós íamos ali na região da Paulista fazer, dentro dos fóruns, mas a grande maioria das vezes nós já fazíamos processos digitais. E aquilo era uma coisa super diferente, super para frente, né, do que a gente tinha, enquanto que a gente já sabia que no resto do mundo a implantação desse sistema de home office, a implantação de reunião online, a implantação de trabalho remoto, toda essa situação já existia, mas dentro do Brasil, sempre com a nossa burocracia, somos realmente o país do papel, né? Então a gente já era pra gente uma grande novidade. Então, dentro da esfera federal, começou lá. Dentro da esfera civil, para nós daqui de São Paulo, o primeiro fórum que existiu foi o Nossa Senhora do Ó, que eu vou falar para vocês, é um ó mesmo, não tem outro termo, nunca vi um nome tão apropriado. Foi a implantação do primeiro fórum digital. Se eu contar para vocês que é o fórum que mais demora para fazer andamento processual, eu acho que para quem não é da área, né, ou para quem não milita aqui em São Paulo, vai achar que é brincadeira. São de 7 a 10 meses para se juntar uma petição no processo. É o dar o enter, levar o processo à conclusão ou dar encaminhamento. Então, o que era para ser o primeiro fórum digital, acabou, dentro daqui de São Paulo, sendo, ao meu ver, um grande fiasco, né? Foi um grande fiasco. Então, ele serviu para algumas situações, mas não serviu necessariamente para ser o modelo do online, né? Beijo, Mônica. Gata você também, daqui a pouco eu assisto a sua. Então, ele serviu, ele que era para ser o modelo, veio para a implantação do sistema, mas não serviu para advocacia online. E a Trabalhista começou de um tempo para cá, onde a gente começa a digitalizar os autos, há uma parte da digitalização começa na execução, para depois partir para a fase de conhecimento, e a partir de um certo momento, todas as distribuições foram feitas. Então, hoje, nós ainda temos dentro, pelo menos da Justiça Civil, ainda processos mistos dentro de uma advocacia, dentro do online e tal. Então, só para voltar, aí a gente vai fazer um paralelo entre justiça e advocacia do dia a dia, só para vocês entenderem onde o ponto que a gente tem que chegar, porque é um paralelo da advocacia, da nossa realidade do dia a dia. Então, a gente tem aí, sim, uma cara para dar a essa advocacia uma questão, né? Uma cara para transformar este trabalho em online. Só que o que aconteceu dentro da pandemia? Ninguém estava preparado. Então, houve lá de março a praticamente junho uma suspensão dos processos. O que era uma suspensão? Houve assim, parou. Tipo greve, não teve andamento, a gente podia dar andamento no que estava, principalmente no online, mas no físico não, porque eles foram se adaptar nesta situação. E aí, a gente vem, né, paralelamente, o que começou a acontecer com os escritórios? Nós também,
Poxa, vamos trabalhar de casa, tá todo mundo preparado? Você tem uma advocacia online dentro do seu escritório? E aí eu vou contar para vocês. Eu, por exemplo, quando montei o Ana Brocanello nessa versão, eu já trazia, ele tem uma versão de 6 anos aí, tô falando para vocês que eu tô na advocacia há 25 anos. Na época, eu tinha o quê? 20 anos de arquivo. Eram caixas e caixas e caixas, que cada vez assim, eu não tinha escritório físico, porque eu trabalhei para outros escritórios. O que eu fiz, né? Eu mudava, eu tinha em casa um depósito, eu mudava e carregava aquilo. Aquilo cheirava mofo, aquilo estava úmido, aquilo já estava. Precisei contratar uma empresa para digitalizar todos os arquivos. O que era documento original, eles me devolveram, digitalizaram aquela documentação, e aí eu fui abrir pastas e tal. Só que aí, o que eu tenho, né? Tinha, pelo menos dentro do escritório, servidor, né? O que é o servidor lá, né? O servidor é aquele onde vai ficar, porque um computador não comporta 20 anos de arquivo, né? Então, a gente precisou pensar, começar a se modernizar, porque hoje em dia, ninguém tem, e agora mais ainda, que é onde a gente vai chegar, ninguém tem espaço físico para aqueles arquivos. Gente, eu cheguei a trabalhar em escritório, que era aqueles arquivos rotativos que eles chamam, que é uma alavanca assim que abrem as estantes, tipo de biblioteca, né? Que as estantes ficam, que eram processos físicos inteiros. Então, na falta de espaço, quem tem hoje, né? Dinheiro ou dependendo da região onde você vai, um espaço físico para comportar um arquivo desse tamanho. Eu conversei a semana passada com um advogado, que é meu vizinho de frente do escritório, que ele falou que ele tinha esse arquivo, que eles levaram uma semana para desmontar quando ele teve que mudar para o prédio onde é meu escritório. Ele falou, levei uma semana para desmontar e eles mandaram para o interior, para Ribeirão Preto, acho, ou Rio Preto, que ele falou, que foi de caminhão e tudo. Levaram uma semana para desmontar, porque é muito grande. Hoje em dia ninguém acontece. E aí, quando começou esses processos físicos, né? Físicos não, online, o que começou a acontecer dentro do escritório? Eu falo para o cliente, não me traz nada. E a gente nem precisa mais de documentação original. Basta escanear. Nós, advogados, temos a fé de dizer que aqueles documentos, fazer uma simples declaração de dizer que aquele documento é original. O juiz não pede mais nada autenticado, mais nada de cópia, a gente não precisa, os autos não vão desaparecer. Então, o que eu faço hoje? Hoje eu nem recebo mais documentação do cliente, a não ser que o cliente insista ou passe e deixe para mim sem um motivo, ou quando vem fazer, né, consulta já me traga esse arquivo em papel, senão eu já peço para que me mande automaticamente por e-mail. Às vezes eles me mandam por WhatsApp, para quê? Para a gente ir separando. Então, isso já foi transformando a nossa advocacia online. E aí você pode ter dentro de um servidor com acesso remoto, aí você pode ter ele na nuvem, você pode ter esses arquivos da maneira que melhor convir ao seu escritório, da melhor maneira que você se adaptar. Então, o que começou a acontecer? Então, a gente que antes precisava de uma sala gigante, com a implantação já de processos digitais, podíamos já estar num espaço reduzido. Para quê? Para justamente ver aí, né, resolver aí a questão, porque a gente já não usa mais tanto espaço em papel. E aí, o que começou a acontecer com a pandemia? A gente já vem de um movimento de uns 5, 6 anos para cá, principalmente das empresas multinacionais, fazendo o quê? Trabalhando no esquema home office. Foram todas as empresas que foram pegas de surpresa? Não. Algumas já faziam o sistema misto e depois da pandemia optaram em manter esse esquema, né, de uma maneira permanente. Então eu trouxe até aqui para vocês uma situação, algumas empresas que a gente escutou: Twitter, a XP Investimentos, a Ambev, a Johnson & Johnson, dentro da área de informática, uma chamada Topdesk, minha cunhada que trabalha para um grupo que era do Walmart, que foi comprado agora pelo Carrefour, também está trabalhando. E o que essas empresas gigantes, que muitas vezes tinham 5, 6, 7 andares, às vezes um prédio inteiro, passaram a fazer? O pessoal todo trabalhando online, as empresas deram simplesmente a cadeira
onde o funcionário vai sentar. Às vezes cederam alguma questão, investiram aí no material de informática para quem não tinha ali seu próprio laptop, seu próprio notebook, forneceram para eles logam dentro dessa empresa. Através desse login se faz o controle do horário de ponto, né? Eles prestam contas a respeito desse tempo que eles estão ali online. E vão fazer o quê? E aí eles simplesmente entregaram prédios inteiros. Vão ter sedes, porque essas empresas, mesmo até por uma questão de endereço, precisam de sedes. Mas essa sede, vamos colocar uma empresa que tinha 7, 8 andares, um prédio inteiro passou a ter às vezes meio andar, somente para ter ali sua referência, para ter ali uma sala de reunião. E depois passou. A Claro também, conversei com uma amiga que diz que o marido trabalha na parte da Claro de informática, diz que ele está em online e não vai voltar também. Então a gente tem aí toda uma dinâmica de grandes empresas que não vão voltar a trabalhar e todo mundo vai trabalhar no home office. E aí o que a gente vê que teve na contramão, então, das grandes situações de grandes empresas fechando e não trabalhando mais dentro, né, não tendo mais espaços físicos, todos os funcionários trabalhando, né, sendo contratados e até, às vezes, com o crescimento da empresa, tá? No número de contratações, o que não há um crescimento do espaço físico, mas há um crescimento dessa empresa, para quê? Para ela resolver e fazer o quê? Tem o crescimento, mas há uma diminuição desse espaço. A semana passada, para quem não assistiu a live de Direito Imobiliário, o Dr. Ricardo Negrão até trouxe, né? Que há uma contrapartida da falta de locação das empresas, da locação comercial de empresas porque fechou, mas há um grande número de buscas por compra e venda de imóveis residenciais. Por quê? Porque às vezes uma família inteira que passava o dia inteiro fora, que vinha para casa apenas para comer e dormir, né? Passava ali muitas vezes poucas horas, às vezes no fim de semana também estava ali fora. O que eles pegaram e fizeram? Começaram a ter que trabalhar. Então, as crianças assistir aula, o marido, a esposa ter que trabalhar, todo mundo dentro do mesmo ambiente, e às vezes até um apartamento muito justo, que eles tinham planos de trocar ali para frente, ficou impossível de realizar isto, de permanecer dentro desse ambiente tão pequeno. Então apressou aí, às vezes, a troca por um apartamento maior. Então neste caso, a contrapartida da advocacia, da queda do imobiliário em relação ao comercial, porque as empresas estão fechando, as lojas entregando os seus pontos, mas há em contrapartida aí um crescimento das questões residenciais. E o que afeta isso dentro da gente? Eu mesma passei a atender, gente, eu já atendia online. Por que eu passei a atender online, né? Eu já atendia antes da pandemia, 2019, começo de 2020. O que eu atendia? Eu atendia gente de fora de São Paulo, eu atendia quem não queria, por exemplo, vir até o escritório ou que era de outra cidade, e eu sempre atendi muita gente de fora do país. Então, meus atendimentos online representavam dentro de um ano, ok? 20 atendimentos online a cada 100, vamos colocar assim. Hoje, aí veio 2020, passamos a atender 60%, 70% online, porque eu fiquei aqueles 15, 20 dias paradas, mas voltei a trabalhar logo em seguida. A partir de maio, nós já estávamos novamente no escritório, e aí eu dava a opção para a pessoa que poderia ser online ou poderia ser presencial com aquela questão de segurança. Mas a grande maioria preferia online, até por uma questão de facilidade. E aí o que começou a acontecer? O pessoal mais novo,
O que a gente percebe dentro dessa advocacia? Que o pessoal mais jovem, principalmente no atendimento, que nem no meu caso, que faz um atendimento pessoal, que lida com a vida pessoal, não tô nem falando do empresarial, ok? Tô falando até daquele advogado que vai atender o público ou da trabalhista, ou que vai atender o público mesmo do direito de família, aquele que vai atender um previdenciário, aquele que vai atender um imobiliário para fazer uma gestão ali da compra e venda de um imóvel. Não estou nem falando do ramo empresarial, porque muitas vezes, dentro já do societário, quem ia até o cliente é o advogado. Dificilmente o teu cliente vem até você. Até mesmo quando você faz trabalhista empresarial, você vai até o cliente nunca vem até você. Então, isso você muitas vezes tinha um escritório voltado para direito empresarial, que era simplesmente uma sala ali para você ter seu arquivo, como nós colocamos, mas o cliente não vinha até você porque você sempre vai. O cliente muitas vezes prefere que você vá até ele do que ele vir até você. Mas para a gente que atende essa questão, o que eu comecei a perceber? Que o público jovem não tem problema nenhum em ser atendido eu atendo por WhatsApp, tem aqueles que preferem o Google Meet, tem aqueles que preferem, como que chama a outra ferramenta, que também é o Zoom, entendeu? Todo mundo, cada um vai fazendo. Mas eu mesma, chamada de vídeo, pelo próprio WhatsApp do escritório, a gente faz ali o atendimento cobrando as nossas consultas através de depósito, ou então mesmo quando querem pagar com cartão, a gente disponibiliza link de pagamento online, ou seja, tudo feito dentro da segurança. Nós ainda temos um pouco mais de resistência em relação a pelo menos na minha área, em duas situações. Quando é inventário, porque é uma coisa um pouco mais difícil, ou às vezes quer a família inteira, mas isso a gente acaba conseguindo também fazer numa chamada aí de Zoom maior, ou mesmo nós conseguimos, que é o caso, ou quando a gente vai atender alguém com um pouco mais de idade. E daí a gente explica, fala para o cliente que tenta, né, fazer. E aí o que você tem que perceber e prestar atenção no atendimento do seu cliente? Você tem que explicar, porque quando eu atendo pessoalmente, meu celular fica na minha sala, eu tô ali voltado, o cliente vê que eu tô ali. Então, naquela hora, quando você vai atender o cliente, não importa se você vai estar realmente dentro do seu ambiente lá do escritório, se você vai estar na sua casa para fazer o atendimento. Ele tem que entender que aquela hora, independente, tá? Eu não vou nem entrar na questão se você cobra ou não cobra a sua consulta, eu cobro todas, né? Que é a valorização do trabalho, mas ele tem que entender que você está prestando atenção. Então, o cachorro não pode latir. Então, as crianças entrarem, óbvio que isso acontece algumas vezes, como acontece no home office de todos nós, né? Pode ser que seja o contrário, mas ele tem que entender que você está focado nele. Então, o atendimento online requer também de você uma disciplina. Então, se você está falando com o cliente aqui, ele está te contando a história, você explicar para ele que às vezes você está de cabeça baixa, não é porque você está olhando um outro celular, um número, é simplesmente mostrar para ele, só estou anotando algumas informações, fazendo a sua ficha de anamnese para a gente ter ali aquelas informações e poder prestar atenção. Então, para quê? Para que ele se sinta valorizado naquele momento que a gente está fazendo, ok? Para que ele sinta que aquela consulta que ele paga, acontece isso. Então, isso modificou incrivelmente. Então, o que a gente começou a perceber? Eu posso, então, atender do meu escritório online alguém do Japão, como eu posso atender alguém online dentro do meu escritório que seja meu vizinho, não importa, né? Por uma questão, então passou a tirar, porque como a pessoa precisa resolver aquela situação, tirou aquela barreira, mas eu quero presencial. Tem alguns outros clientes que vão falar, não, eu quero esperar voltar, mas ele vai começar a ter uma grande dificuldade, porque os escritórios pequenos os advogados pequenos que atendem, né, de uma maneira mais artesanal, sem ser essas grandes plantas, esses grandes escritórios que tem mais que 10, 15 advogados, o que eles começaram a reparar? Que a estrutura física é muito cara, porque você passa a poder atender o cliente, há um rendimento muitas vezes do funcionário maior, né, até mesmo daquele advogado em relação aos processos, porque a pessoa não perde o tempo de
aqui principalmente em São Paulo. Então ele começa a reparar que ele pode simplesmente economizar, por um lado, de que não há necessidade, né? Que isso é uma coisa muito do Brasil, de que não há necessidade daquela planta, às vezes tão grande. Às vezes o que ele vai ter, né? O que a gente chama de QG, um quartel-general, que é uma sala para atendimento daquele cliente que ainda permanece no presencial. E aí eu contava para vocês que de cada 100 atendimentos eu fazia 20 online em 2019. Em 2020, de cada 100 atendimentos, eu não cheguei a fazer 5, né? Entre 2020, de um tempo para cá, né? Então, eu tô colocando numa proporção, vai de 100, nessa proporção de 100 atendimentos, não chegou a ser 5, 10 estourando presencial, porque as pessoas com medo de contaminação não vinham. Segundo, o escritório, a gente teve aí nessa fase aqui roxa em São Paulo, que fechou realmente, os escritórios não podiam receber nem os próprios donos, os funcionários, eram no máximo 3 pessoas por vez dentro do escritório. Então essas grandes plantas, esses grandes escritórios com mais de 30, de 10, 15, 20 funcionários, de 30 advogados, o que eles precisaram fazer? Só podia ir 3, até pela ordem, pela OAB, né? Pela ordem foi feita uma orientação de que a gente não colocasse mais que 3 pessoas para evitar contaminação. Então, o que começou a acontecer? Todo mundo começou a ficar em casa, os prédios, a sua estrutura lá adquirindo pó, e você começou a perceber, começou a criar já uma infraestrutura para trabalhar de home office, que você fala, agora que já está tudo organizado, a gente fica. Da mesma maneira, está acontecendo dentro das questões de audiência online. Por quê? Porque nós hoje temos todos os funcionários do judiciário praticamente trabalhando em home office. Eu fui atendida, gente, por juiz, desembargador nessa quarentena, promotor. De que maneira? A pessoa, a gente marca uma hora com os assistentes dele, aquela coisa que a gente ia até o gabinete dele, se deslocava para ir até o gabinete, né? Ali ser atendido ou despachar sobre um caso. Alguns atenderam a gente de uma maneira online, sabe? Vídeo chamada, para você ver mesmo, ele vê seu rostinho, você vê o rosto dele e ver ali que ele está prestando atenção. E muita burocracia resolvida através de e-mails. E-mail simples que você mandava direcionado para aquela vara, que direcionava aquelas situações. Então, ao meu ver, tanto que foi uma loucura no começo do ano passado, eu não sei para vocês, contem para mim aí quem é advogado, a gente assim, correu muito. E esse ano a gente tem uma agilidade maior entre protocolar um pedido, uma situação e uma resolução. Eu tive processos com começo, meio e fim em 6 meses. Coisa que se a gente tivesse no dia a dia, mesmo com processos digitais, mas que tivesse que ir lá resolver aquela burocracia toda, teria demorado muito mais tempo do que isso, ok? Então a gente tem uma aceleração. E está que ninguém sabe quando volta. O grande problema está sendo, eu ainda tenho alguns resquícios de algumas coisas trabalhistas, ainda está sendo o atendimento trabalhista, que ainda tem alguma coisa que eles exigem que você vá lá, mas dentro do cível a gente tá praticamente com as coisas sendo resolvidas através de telefonemas, através como que chama? Telefonemas, através de e-mails, né? Através de uma outra situação. Órgãos públicos de prefeitura, de estado, também resolvendo essas situações onde você manda a documentação através de e-mail, eles te mandam um protocolo e a gente consegue fazer todo o levantamento. E pelo que eu estou sabendo, assim, pelo que a gente vem lendo, vem descobrindo, que a audiência não vai voltar tão cedo a ser presencial. Por quê? Porque não existe, primeiro, a condição do servidor estar ali exposto tantas horas. Nós, advogados, vamos fazer uma audiência, você chega ali no horário, você se desinfecta, você tem um contato mínimo com vamos colocar com o juiz, assistente, mais a promotoria. 3 pessoas. Eles, em compensação, se tiverem que cumprir uma pauta de audiência de 5 audiências, onde vão autor com advogado, réu com o advogado, e vamos colocar, num caso, mais 6 testemunhas, eles vão ter 10 pessoas
por audiência, 5 audiências, eles vão ter contato com 50 pessoas. Pode não ser da mesma vez? Sim, mas o governo não vai ter dinheiro, o judiciário não vai ter dinheiro para desinfectar todo mundo, fazer aquela situação toda de prevenção, né? Então, quem está correndo maior risco ali é o serventuário. E aí, uma contaminação ali dentro vai ser considerada acidente de trabalho, como já saiu uma decisão essa semana trabalhista, em que o funcionário foi contaminado dentro do ambiente de trabalho e a Justiça do Trabalho condenou aquela empresa a indenizá-lo por uma questão, eu não consigo saber, agora eu não sei dizer para vocês se o funcionário chegou a vir a falecer ou não, e se isso vai caber uma indenização para a família ou se foi só uma questão trabalhista, ok? Se for uma coisa pontual para uma indenização ali pela situação. Já pensou todo mundo que pegar Covid no ambiente de trabalho for entrar? A gente está perdido. Então, dentro do judiciário é a ideia deles preservar os funcionários, então não vai haver aí tão cedo a questão da audiência. É uma loucura. A conciliação, que é aquela audiência que a gente vai no início, que só, tem acordo, não tem acordo, ela funciona muito bem no online. A gente está com grandes questões que não funciona da mesma maneira. Falta aquele feeling ainda de audiência, falta aquela situação, às vezes cai, a comunicação fica ruidosa, às vezes o barulho, tem um pouco da perda da dinâmica, ela demora às vezes um pouco mais, tem um pouco da perda da dinâmica quando a audiência é de instrução. São poucas ainda que foram marcadas, eles têm forçado bastante a questão de acordos, principalmente nas conciliações, mandando essas conciliações para os sejusques, então, né, para fazer ali, para forçar tentar forçar, e estão marcando a audiência de instrução para depois, para quando vão voltar. Eu tô com uma trabalhista que a gente faz meses que eles marcam, remarcam. A gente fez a primeira audiência de tentativa de conciliação como que chama? Online, e o juiz falou, olha, eu acho que a instrução tem que ser presencial. E com isso eu acho que desde agosto do ano passado, salvo engano, que ela vem sendo adiada, tá marcada teoricamente pro dia 31 de maio desse ano, mas a gente não sabe se vai voltar ou não. E eu falo para vocês até de quem nunca tinha tido medo, mas eu ando receosa, ainda não vou ser da turma que tenho idade aí, pelo que eu brinquei com vocês, mas ainda tenho idade para ser vacinada, não tô nem perto, e começa a te dar, né, um certo receio aí da gente aglomerar, porque dentro da Justiça do Trabalho, por exemplo, são 90 varas, gente, 90 varas dentro do mesmo ambiente. Para quem não conhece, aquilo é uma cidade, com 18 andares, são 3 varas em cada lado, são 2 prédios, parece as Torres Gêmeas, um em frente do outro, com um vão no meio. São 3 por andar de um lado, 3 do outro de varas. Aquilo, quando passa pouca gente, eu acho que num dia, se não passar perto de 10 mil pessoas, se não passar mais, eu não tenho esses números para falar de verdade, mas por baixo eu chuto umas 10 mil pessoas quando tem ali que está na fomentação. Imagina passar 10 mil pessoas dentro do mesmo lugar, o índice de contaminação. Então eu não acredito que vá voltar. E vejo também que a justiça vai ver, por um lado, a economia nas questões de prédios. A gente vai ver uma entrega de prédios, inclusive dentro do judiciário, porque não faz sentido. Pensem vocês, para quem conhece assim e me dá um feedback, um João Mendes como deve estar abandonado ali dentro, né? E a gente chegou e dentro do presencial aí quando pôde ser atendido, quando voltou, acho que março, a Tamires que trabalha comigo ela falava, Ana, dentro de uma vara, de uma sala inteira, que é os ofícios que a gente fala, que é onde a gente vai ver os processos físicos mesmo, ela falou, tem um funcionário. Quando muito 2, um sentado aqui, outro lá longe, sentado. Então o prédio inteiro super ocioso, né? Questões assim que a gente vê que vai cair por terra mesmo, tá? Então o que vem, o que muda, né? O que você tem, quais são as tendências? A gente tem a tendência de cada vez mais a gente trabalhar
no home office, dentro de casa, no online, fazer esse atendimento no online, ter os processos digitais. Para quem falou, acho que foi a Mônica que falou, Ana, eu tenho ainda muito processo físico, né? Eu tenho grande quantidade de processo físico. Para quem não sabe, se você faz processo cível dentro das varas cíveis, principalmente, você pode pedir, você faz carga do processo físico quando for possível, você digitaliza de capa a capa, frente e verso, todo o processo, faz um requerimento para o juiz, junta essa cópia digitalizada, pedindo para ele a conversão dessa digitalização que você fez, na conversão do processo físico para o digital. Muitas vezes eles vão conferir se está tudo lá e eles deferem, porque o que eles alegam? Que não existe ainda 100% dos processos digitais, porque não tem quem faça. E se a gente for ver, cada vez mais, eu brinco e falo que a gente só não sentencia, né, hoje. Cada vez mais, quando você distribui um processo físico, um processo hoje em dia, a gente faz o serviço do serventuário, porque a gente cadastra todo o processo ali naquele sistema, no ESAGE, a gente junta peça, a gente digitaliza, a gente emite carta, a gente tá fazendo tudo, a gente só não consegue sentenciar ainda. Então, cada vez mais a gente tem o quê? Esses serviços burocráticos a gente entrega cada vez mais pronto. Então, isso não vai ter muito do que a gente fugir, ok? Então, é fazer o cliente entender, você, mais do que nunca, né? É você fazer o cliente entender de que a relação não depende de um contato físico, depende da sua postura. Logo, o seu nome, a sua página de internet, a sua página, o seu site, né, na internet, a sua página do Face, a sua página do Insta vão ser necessários. Para quê? Para gerar a confiança, mostrar o seu conteúdo, porque a partir do momento que o advogado já não tem aquele contato físico, o cliente precisa sentir muito a confiança no que você fala, no seu conhecimento, para fazer valer, porque ele vai ser a sua chave. Hoje, 98% dos meus clientes vêm através de internet, conhecem o meu trabalho através da internet. Então, eu não posso dizer... Porém, eu já tive gente que eu brinco, falo assim, já foi com a minha foto impressa e ficava olhando. Eu brinco e falo assim, o cara do marketing, o cara do Photoshop é bom, né? Porque o cara fica esperando um mulherão de 2 metros, chega uma menina baixinha, com cara de novinha, parece assim, eles ficam meio... É aquela situação ainda do ver para crer, a confiança, você passar. Então, dentro dessa, você tem que preparar como um roteiro, assim como você prepara para uma audiência online, você tem que preparar a sua consulta para convencer, entender o que aquele cliente quer fazer. Eu, por exemplo, das minhas consultas dou retorno, dou direito a pessoa ter retorno, porque às vezes realmente ela desliga ali e surge muito mais dúvidas, justamente pela falta deste contato físico, deles não terem ido no escritório, porque no escritório eu sempre anoto para eles levam anotadinho, sabe? Eu vou fazendo os rascunhos, os rabiscos, eu brinco e falo que eu nunca vi, me sinto Picasso, né? Eles levam isso e eles se sentem seguros, mas eu falo, nesse momento você tem que passar a confiança, você tem que passar justamente essa situação de falar, não, eu sei. Então, a gente vai ter uma advocacia online? Vamos. E as maneiras dos atendimentos presenciais, nada mais, nada menos do que através de coworks. Porém, e aí eu faço aqui, levanto uma bandeira para todo mundo, para quem não conhece, né? Para quem não trabalha assim, a gente tem inúmeros coworks dentro da Avenida Paulista, por exemplo, aqui em São Paulo, ok? Coworks que a gente pega o 726, 17º andar da Paulista, todo mundo tem endereço ali. É incrível, é um cowork famoso, cobra por hora e tal. Porém, ele é um cowork que ele atende a Ana, advogada, ele vai atender o José, administrador de empresa, ele vai atender o Pedro, que faz coaching e quer atender ali seu cliente e tal. O que a gente poderia pensar dentro da advocacia, ou fica aí a ideia para quem quiser fazer um empreendedorismo, é ter um cowork com cara de escritório de advocacia, né? Que seja menos informal, porque a gente tem coworks também dentro da região da Paulista no estilo Google, né? Que é aquele onde é super despojado e tal. Esse cliente, ele não vai... Talvez o seu cliente, principalmente, que nem eu falo, dentro da minha área, ou que queira um tratamento mais
mais particular do caso dele, dependendo da área que vocês militam aí, ele vai querer uma coisa mais reservada. Então, aquele talvez não passe a confiança. Às vezes é mais fácil você fazer uma reunião online, passa mais confiança numa reunião online, você e ele, do que você, por exemplo, às vezes locar um cowork muito despojado, se não é esse a sua área, se não é essa a sua performance. Você pode ser, nós advogados temos que ser aqueles advogados do escritório marrom, aquela coisa escura, antiga, com a balança na porta? Não. Meu escritório era um escritório moderno, com cara de... um escritório moderno, com cara de menina, todo preto com branco, mas ainda continua sendo um escritório, onde a pessoa tem uma sala de reunião, com um café, acolhida, toda daquele jeito que tem que ser, ok? Então, como que tem que ser este cowork, ou você procurar? Um cowork que tenha pelo menos um silêncio, uma área reservada, algum lugar onde este cliente, pelo menos, vai se sentir acolhido para que ele faça este primeiro contato com você e que depois o resto seja feito através das ferramentas online, ok? Vou deixar aqui para perguntas, para vocês irem me perguntando o que vocês querem, que a gente já está caminhando aí para o final. Então, o que a gente tem que entender? Que a advocacia, ela muda, ela é uma coisa super maleável, assim como é a vida. A gente adapta, nós advogados temos sempre a chance de vender lenço enquanto os outros choram. Existem meios, existem situações. LGPD, Lei Geral das Proteções de Dados, é uma coisa super nova da advocacia digital. Por quê que ele é novo? Porque todos os sites precisam ter hoje essa política do LGPD e fazer com que o seu cliente também entenda o que é. Então, ele é uma coisa que Ana, há 25 anos atrás, nem imaginava que tinha. A gente tinha aquele direito clássico, mudou tanto a área. Hoje eu pego, às vezes, as amigas da Laura, da minha filha, que estão fazendo direito, ou pego mesmo os estagiários, pergunto, eles têm matérias que a gente nunca teve. Direito ambiental, na minha época nem se falava de meio ambiente, né? Nem se falava de nada disso. Veio depois de 2002, né? Lá com a assinatura do acordo sobre, né? Lá da cúpula do meio ambiente, veio toda aquela situação, passaram a ter. Hoje em dia, eu li um meme essa semana dentro de uma coisa, se você tiver que ocultar um corpo, faça isso e plante uma árvore em extinção, né? Em cima, porque nem a polícia vai poder arrancar essa planta para procurar o corpo, e é bem isso. Então era um direito que a gente nem sabia que existe, é um direito super forte, já não é dos últimos 5 anos, vamos dizer, não é novo, já é uma coisa que já vem aí já praticamente 20 anos dentro do mercado, que era um meio que ninguém sabia e foi se adaptando, LGPD. Então, trazer dentro do que essas situações, essas relações comerciais vão trazer dentro desse mundo online. Direito do consumidor, vai haver uma mudança, né? A gente já tem uma regulamentação aí para compras online, mas vão surgir outras, né? Para lojas, direito trabalhistas novos em relação a essas empresas, direito imobiliário com a fase digital. O que vão fazer com tanto imóvel comercial? Vai virar o quê? Imóvel residencial? A gente vai ter uma retomada ou não? O mundo vai se adaptar a essa questão da digital e a gente pode ter, sim, uma retomada, mas eu acredito, como eu disse no começo da live, que vai ser uma retomada lenta, não 100%. Eu acho que a gente aprende a viver, o ser humano vai aprender a viver com menos, né? Hoje em dia a gente não precisa de 500 sapatos para sair, não precisa de 500 roupas, a gente trabalha com uma roupa mais confortável, não deixa de estar arrumada, mas as nossas necessidades de exteriorização para trabalho vai ser outras, ok? Então a gente vai começar a ter de verdade a questão das competências e não mesmo do exterior, porque muitas vezes o que compram de uma advocacia ou o que compram dentro de um comércio, assim, digamos, porque não deixa de ser um comércio a nossa área, o que é? É aquele exterior, é aquela situação. Então hoje a gente vai ter que aprender, nós advogados, e é isso que fica da minha dica aí para vocês no que mudou dentro do direito, é que hoje não vai dar para engambelar. Por quê? Porque você vai ter que demonstrar diante de tanta possibilidade para aquele cliente, né, que pode no online fazer
ali, não é aquele cara que ele passa todo dia na porta, então ele vai ter que triar, ele vai parar, ele vai ler o seu conteúdo primeiro, a gente vai aí ter que mostrar o quê? Que a gente sabe do que a gente está falando, entendeu? Então, a partir de agora, eu acho que a gente tem aí uma venda mais de conteúdo de verdade do que necessariamente de uma externalização de uma advocacia que já não vem. Se aquela advocacia antiquada, clássica que a gente já falava, do faz tudo, já vinha caindo, agora com as questões do online, com as questões da especialização e as pessoas trabalhando até mesmo sem conseguir se associar ou, né, fazer isso diante, não de um lugar exclusivo, vai ser necessário muito mais mesmo uma questão da especialização e aí de você entender do que você está falando, do que ficar. Combinado? Deixo aqui para vocês meu beijo, meu agradecimento pela companhia